O vidro fumê do Bentley blindado separava Arthur do mundo. Eram 11 horas da manhã e a chuva fina molhava os vidros do carro de 3 milhões. De luto há 1 ano pela filha, ele só via cinza. Até que uma batida insistente soou na janela. Uma menina, com chinelos furados e olhos sérios, não pedia dinheiro. Ela apontou para um beco. Senhor, essas meninas moram na rua. O coração de Arthur, morto há meses, falhou uma batida. Mas ninguém esperava que aquela menina não estava pedindo ajuda. Ela estava oferecendo. O som da batida no vidro foi agudo, uma quebra insolente no silêncio de luto que Arthur cultivava dentro do Bentley. Ele estava estacionado na rua mais cara do bairro, a poucos metros do escritório, de onde ele não conseguia mais administrar seu império de 800 milhões de reais. Borges, ele murmurou para o motorista, um ex-policial de ombros largos. Ignore. Sim, Dr. Arthur. Mas a batida veio de novo, firme, sem a hesitação típica de um pedinte. Arthur baixou os olhos do seu relógio Patek Philippe de 400 mil reais e olhou. O rosto estava colado no vidro. Uma menina, talvez 10 anos, magra, com o cabelo molhado de chuva grudado na testa. Ela não tinha a mão estendida. Ela apontava. Irritado, Arthur apertou o botão e o vidro desceu 3 centímetros, liberando o cheiro de couro italiano e ar-condicionado no ar poluído da manhã. O cheiro que entrou era de chuva e asfalto molhado. O que você quer, menina? Não tenho dinheiro trocado. A voz dele saiu rascante, sem uso. A menina não piscou. Seus olhos, de um castanho surpreendentemente claro, encontraram os dele. Ela não olhou para o relógio, para o terno de linho 1818 ou para o carro. Ela olhou para o rosto dele. Senhor, essas meninas moram na rua. A voz dela era baixa, mas clara, sem o sotaque arrastado que ele esperava. Ela apontou de novo. Arthur, contra sua vontade, seguiu a direção do dedo fino. Escondido entre uma padaria chique e um prédio comercial espelhado, havia um vão. Um beco minúsculo, e lá, debaixo de uma lona preta rasgada, 2 figuras ainda menores estavam encolhidas, abraçadas a um vira-lata. O problema impossível se apresentou. Não era a fome delas, era a injustiça. Era o fato de que, a 3 metros do seu carro de 3 milhões, crianças dormiam na chuva. Era o reflexo da sua própria falha. Da falha de um mundo que ele dominava, mas que deixou sua própria filha morrer em um hospital de luxo. E o que eu tenho a ver com isso? Arthur disse, mais cruel do que pretendia. Foi a gota d'água da sua própria dor. A menina, pela primeira vez, franziu a testa. O senhor está chorando por dentro? Ela constatou. Não foi uma pergunta. O sangue de Arthur gelou. Borges, o motorista, colocou a mão discretamente sob o paletó, sentindo a arma. A surpresa paralisou Arthur. Ele esperava um pedido, uma história triste e inventada, uma tentativa de golpe. Ele não esperava um diagnóstico. Ele engoliu em seco, a garganta apertada. Saia daqui, vou chamar a segurança. Não, a menina disse, simples. Ela se afastou do carro e deu 2 passos em direção ao beco. As outras 2 meninas, uma devia ter uns 6 anos, a outra talvez 4, olharam com olhos apavorados. Juju está com febre. A chuva de ontem molhou o papelão. A competência dela não era em finanças ou lógica, era em sobrevivência. Ela não estava pedindo por si, estava resolvendo um problema. Borges, Arthur disse, a voz subitamente firme, pegue 200 reais na minha carteira. Doutor Arthur, não acho prudente. Pegue a nota. Borges, relutante, tirou 4 notas de 50 reais do porta-luvas. Arthur estendeu o dinheiro pela fresta. Pegue isso e compre comida. E suma. A menina olhou para o dinheiro. Depois, olhou para Arthur. E para o choque absoluto do milionário, ela balançou a cabeça. Não quero dinheiro, senhor. Incredulidade. Arthur ficou sem ar. Em seu mundo, dinheiro resolvia tudo. Comprava silêncio, comprava poder, comprava quase tudo. Como assim não quer dinheiro?
O senhor dá o dinheiro, eu compro o remédio. Ela explicou como se falasse com uma criança. Aí o Carcará vê o dinheiro e toma de mim. E bate na gente. E a Juju continua com febre. Ela tinha acabado de descrever um sistema complexo de poder e extorsão em menos de 20 segundos. Um sistema que Arthur, com todo o seu poder, não fazia ideia de que existia ali, na sua calçada. Quem é Carcará? Perguntou Borges, o instinto policial despertando. O dono da rua, ela disse, dando de ombros. Ele não gosta que a gente peça, mas eu não tô pedindo. Eu tô falando pro moço o que acontece. Arthur sentiu algo que não sentia há um ano. Admiração. Pura e simples. Essa menina, que não devia pesar 30 quilos, estava enfrentando o sistema. Qual o seu nome? Arthur perguntou. Lia. Certo, Lia. O que você quer, então? Que não seja dinheiro. Lia olhou para o beco, calculando. A Juju precisa de dipirona, em gotas, e a gente precisa de lona. Uma lona grossa, azul, e 3 cobertores, e leite, em pó. O de saquinho estraga. Era uma lista. Específica, logística, humana 28. Arthur olhou para Borges. O motorista estava pálido. Doutor Arthur, isso é um golpe. Borges sibilou baixo, aproveitando que Lia se virou para checar as meninas. Ela é uma isca. O tal Carcará deve estar olhando. O senhor abre a porta. Eles entram, levam o relógio, o carro. A lógica de Borges era impecável. Era o mundo que ele conhecia. Injustiça seguida de crime. Ela disse dipirona em gotas, Arthur murmurou. Não disse remédio. Ela disse leite em pó, não comida. Ela sabe o que precisa. Exatamente, doutor. Eles treinam essas crianças. Borges, Arthur o cortou. A voz do CEO, a voz que fechava negócios de bilhões, voltou. Eu não perguntei se é um golpe. Eu perguntei o que ela quer e ela me disse. Arthur apertou outro botão. A porta do Bentley se abriu com um silvo suave. Borges quase gritou. Doutor, não! Arthur colocou os pés, calçados em sapatos italianos, de 9.000 na calçada molhada de São Paulo. Ele se levantou. Com 1,85, ele era uma torre perto de Lia. O cheiro de miséria do beco o atingiu em cheio, azedo e úmido 32. Lia deu um passo para trás, desconfiada. Ela não esperava por isso. Tem uma farmácia a 50 metros daqui, Arthur disse, olhando para Borges. E uma loja de material de construção na outra esquina. Você tem 10 minutos. Borges estava lívido. O senhor não pode ficar aqui sozinho. É um risco. A sua segurança... Minha segurança é você fazer o que eu mandei. Rápido. Borges, rangendo os dentes, travou o carro remotamente e saiu correndo, o terno caro amassando sob a chuva que voltava a engrossar. Arthur ficou sozinho na calçada com Lia. O silêncio era pesado. Carros passavam, espirrando água. Pessoas com guarda-chuvas olhavam para a cena bizarra. O homem de terno impecável parado na chuva e a menina de rua. O contraste visual era brutal, 33. O senhor vai se molhar, Lia disse prática. Pode ficar gripado. Arthur quase riu. Uma risada seca, morta. Acho que já passei dessa fase. Ninguém passa da fase de ficar doente. A tensão era palpável. Arthur não era um homem de rua, era um homem de salas de reunião. Ele se sentia exposto, vulnerável. Ele olhou para o beco. A menina mais velha, Juju, tossiu. Uma tosse seca, febril. 7 minutos depois, Borges voltou correndo. Ele carregava 3 sacolas enormes. Uma da farmácia, 2 da loja de construção. Sua gravata estava torta e ele suava, apesar do frio. Ele jogou as sacolas nos pés de Lia com desprezo. Aqui, dipirona. Cobertores, 2 lonas e 4 caixas de leite em pó. Deu R$ 380. Ele fez questão de dizer o preço, como se para humilhá-la. Lia não se ofendeu. Ela nem olhou para Borges. Ela se ajoelhou e abriu a sacola da farmácia. Suas mãos pequenas e sujas verificaram a caixa do remédio. Ela leu a bula ou pareceu ler com uma concentração absurda. Ela abriu o leite, cheirou e acenou com a cabeça.
satisfeita. Ela pegou uma das sacolas e foi até o beco. As meninas menores se encolheram, mas Lia sussurrou algo e elas relaxaram. Ela abriu o remédio e, com uma colher de plástico suja que tirou do bolso, começou a pingar as gotas. Arthur assistiu, fascinado. A solução parcial estava entregue 39. Foi quando a complicação surgiu. Mas que porra é essa? A voz era grossa, cheia de cascalho. Um homem alto, gordo, usando um colete sujo da prefeitura, provavelmente roubado, saiu da padaria. Ele tinha um palito no canto da boca e olhos mortos. Carcará! Lia sussurrou, e pela primeira vez Arthur viu medo em seus olhos. O homem andou até eles, seu peito estufado. Ele ignorou Arthur. Ignorou Borges. Ele foi direto em Lia. Eu não falei para tu não incomodar os turistas, sua peste. Ele deu um tapa na nuca de Lia. Não foi forte, mas foi humilhante, desrespeitoso. Ela não estava incomodando, senhor, Borges disse, entrando no modo policial. Sua mão foi para o paletó. Fica na tua, engomadinho! Carcará rosnou. Ele viu as sacolas. Seus olhos brilharam. Opa! Parece que o Natal chegou mais cedo. Ele agarrou a sacola com o restante do leite e os cobertores. Isso aqui é meu, taxa de proteção. O fascínio de Arthur se transformou em raiva fria. Ele estava prestes a falar, a oferecer dinheiro, a fazer o que milionários fazem, jogar dinheiro no problema. Borges deu um passo à frente. Larga isso, agora. Ui, o segurança vai fazer o quê? Vai me prender? Carcará zombou. Tu não tem jurisdição aqui, playboy. Aqui quem manda sou eu. Carcará era o predador alfa daquele microecossistema. Ele sabia que Borges não podia atirar nele por um furto de cobertor. Ele tinha a vantagem. E então Lia fez o inesperado. Ela se levantou, calmamente. Ela não chorou com o tapa, ela não gritou. Ela caminhou até Carcará. Larga, ela disse. A voz baixa, mas vibrando com uma autoridade que fez o homem grande parar. O que tu disse, sua vira-lata? Eu disse larga, isso é da Juju. Ela tá queimando de febre. Azar o dela e o seu. Aprende a respeitar. Ele levantou a mão para bater nela de novo. Se o senhor bater, Lia disse sem se encolher, o moço ali, ela apontou para Arthur, vai embora, e ele ia me dar mais 100 najaires. Carcará parou, a mão no ar. Ele olhou para Arthur. O terno, o carro, o relógio, ele calculou. 100? Ele zombou. Esse aí tem 100.000 rales no bolso. Mas ele só ia me dar 100. Lia insistiu rápida. E se o senhor bater em mim, ele vai embora com medo. E não vai dar nada. E a culpa vai ser sua. Foi uma jogada de mestre. O conhecimento profundo dela não era sobre remédios. Era sobre pessoas, sobre ganância. Ela usou a ganância de Carcará contra ele mesmo e o medo de Arthur como escudo. Carcará baixou a mão. Ele olhou de Lia para Arthur. Tá, ele cuspiu. Pega. Mas metade é minha. Metade do quê? Arthur falou pela primeira vez, a voz como gelo. Carcará se assustou. A voz de Arthur tinha um peso que o colete sujo não podia parar. Metade da ajuda. Lia, Arthur disse sem tirar os olhos de Carcará. Quanto você precisa para tirar essas meninas daqui? Hoje. Lia olhou para Carcará, depois para Arthur. Ela viu o poder mudar de mãos. Um hotel, ela sussurrou 44. Um quarto de hotel barato, por 3 dias, até a febre da Juju baixar. Borges, Arthur disse, ache um hotel, agora, e chame a polícia para esse senhor. Carcará empalideceu. Polícia? Ei, chefe, calma aí, eu só estava brincando. Tarde demais, Arthur disse. Enquanto Borges pegava o telefone, Arthur se abaixou até ficar na altura de Lia. O cheiro de chuva e dignidade vinha dela. Quem é você, menina? Arthur sussurrou, a pergunta que queimava desde o início. Lia olhou para ele, os olhos castanhos mais velhos que o tempo. Ela não sorriu. Eu sou a Lia. Eu sei o que o senhor perdeu. Ela olhou para o céu. O senhor perdeu uma menina, igual a mim, por isso o senhor chora por dentro. O gancho final. O mundo de Arthur,
construído sobre 800 milhões e um ano de luto, desmoronou e se reconstruiu naqueles 3 segundos. A sirene da polícia, baixa a princípio, foi crescendo até se tornar um uivo no concreto da Avenida Faria Lima. Carcará, o valentão da calçada, perdeu toda a cor. Polícia! Você chamou os cana para mim, seu playboy? Ele rosnou, o medo se misturando com a raiva. Borges, o motorista, não piscou. Ele guardou o celular, o corpo postado entre Arthur e o agressor. Eu disse ao delegado que era um caso de extorsão e ameaça a menores. Eles tendem a levar isso a sério. Arthur, no entanto, mal ouvia. Seu mundo tinha parado de girar. As palavras de Lia ecoavam em sua cabeça. O senhor perdeu uma menina, igual a mim. Por isso o senhor chora por dentro. Era impossível. Era específico demais. Ninguém sabia da sua rotina, do seu luto silencioso. Ele não chorava. Ele havia se tornado uma pedra, ou assim pensava. Como? Arthur começou a perguntar, a voz falhando, mas a viatura da PM dobrou a esquina com um solavanco, as luzes azuis e vermelhas pintando o rosto molhado de Lia. Carcará tentou correr. Borges nem se moveu. Apenas apontou e os 2 policiais, vendo o terno caro e a postura de autoridade, foram direto no homem de colete sujo. Lia, Arthur disse, agarrando o braço dela. A curiosidade era uma dor física. Entra no carro. Vocês 3, agora. Lia hesitou, seus olhos presos na confusão. Eles vão levar ele? Vão, disse Borges, já abrindo a porta traseira do Bentley. Dr. Arthur, o hotel... Aquele que você ia reservar. O Intercontinental, o mais próximo. Doutor, com elas? Borges olhou para as roupas molhadas, para o cheiro de rua que emanava delas. Agora, Borges. O contraste foi brutal. Em 3 segundos, Lia, Juju, a que tossia, e Babi, a menor que não falava, estavam sentadas no couro creme de 50 mil Highleys. Elas não tocaram em nada, estavam encolhidas, paralisadas. O carro cheirava a couro e agora a chuva e medo. Borges acelerou, deixando a polícia e a calçada para trás. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Juju tossiu de novo, uma tosse seca, e se encolheu no peito de Lia. Arthur, no banco da frente, olhava para elas pelo espelho. Ele não conseguia respirar direito. Como você sabia? Ele perguntou sem se virar. Lia estava limpando o nariz de Juju com a manga do próprio casaco rasgado. Ela demorou a responder. Os olhos, ela finalmente disse. Os olhos! Os olhos de quem perdeu não brilham mais. Os seus são iguais aos da minha mãe, antes dela ir. Surpresa. O primeiro gatilho. Arthur sentiu o impacto como um soco. Ele não estava lidando com uma criança de rua comum. Ele não sabia com quem estava lidando. O carro parou sob o porte-cocher de um hotel 5 estrelas, o Intercontinental. Manobristas de uniforme vermelho correram para abrir as portas, mas pararam confusos ao ver as passageiras no banco de trás. Borges saltou. Dr. Arthur, o quarto, suíte presidencial, em seu nome. Ele foi interceptar os funcionários, falando baixo e rápido, provavelmente mostrando um maço de dinheiro. Arthur abriu sua própria porta e a do banco de trás. Vamos. Lia saiu primeiro. Ela pegou Babi no colo e ajudou Juju a descer. Ela atravessou o lobby de mármore italiano de cabeça erguida. As pessoas pararam para olhar. O homem em luto, com o terno amassado de 20 mil reais, seguido por 3 crianças que pareciam ter saído de uma zona de guerra. A injustiça social nunca fora tão visível. No elevador privativo, o silêncio voltou. O único som era o chiado no peito de Juju. A porta da suíte presidencial se abriu. Tinha 300 metros quadrados. Uma sala de estar que parecia um apartamento, uma mesa de jantar para 12 pessoas e janelas do chão ao teto com vista para o caos de São Paulo. Juju e Babi nunca tinham visto vidro tão limpo. Elas pararam na porta com medo de sujar o tapete persa. Pode entrar, Lia disse, a voz firme. Não é nosso, mas a gente pode usar. Essa frase.
a lógica dela. Acalmou Arthur por um segundo. Borges, disse Arthur, peça comida, sopa, frango, coisas quentes. E chame o médico do hotel, quero que examinem essa menina. Borges assentiu e foi para o telefone. Arthur tirou o paletó. Ele se sentia sufocado. Lia, sente-se. Lia sentou na beirada de uma poltrona de seda. Juju e Babi foram direto para o banheiro, maravilhadas com a banheira. Arthur observava Lia. Ela não estava deslumbrada com o luxo. Ela estava calculando. Ela olhava para as saídas, para a comida na mesa de centro, castanhas e frutas, para o telefone. Você não parece surpresa com isso, Arthur disse. É um quarto de hotel, Lia respondeu. Eu já estive em hotéis. Na rua? Antes da rua. Aí estava, a primeira pista do passado. Onde você aprendeu a falar assim, Lia? Você usa palavras, você faz concordância, você não é... pobre? Ela completou sem veneno, apenas fatos. Eu não era. Eu sou. Agora. O choque estava começando a se formar. Borges voltou para a sala, pálido. Doutor, o médico está subindo, a comida também, mas... O senhor precisa ver isso. Borges tinha pego a mochila imunda que Lia carregava. Lia pulou da cadeira. Não mexe aí, é meu! Tarde demais. Borges tirou de dentro um único objeto, além de um pente quebrado e um pedaço de pão duro. Estava protegido por 3 sacos plásticos. Era um cartão, laminado. Sujo, mas legível. Lia Medeiros Sampaio, aluna destaque. 3º ano fundamental, Colégio Bandeirantes. Arthur sentiu o ar sumir dos pulmões. Bandeirantes. O colégio mais caro e exclusivo de São Paulo. A mensalidade era de R$8.000. Era o colégio onde sua filha Ana teria estudado. Isso, Arthur gaguejou, isso é seu? Me devolve, Lia rosnou, e pela primeira vez ela parecia uma criança assustada, não uma líder de 10 anos. Doutor, Borges interveio a voz baixa, é óbvio que é roubado, ela deve ter achado no lixo, é uma golpista mirim, eu avisei. Eu não roubei, Lia gritou, a voz ecoando no luxo silencioso. Era meu pai que pagava. Arthur levantou a mão, silenciando Borges. Ele olhou para o nome no cartão, Sampaio. Seu pai, Arthur disse, a voz perigosamente calma. Sampaio. Quem é seu pai, Lia? A compaixão começava a brotar, uma flor estranha no meio do choque. Ele estava vendo os contornos de uma tragédia que ele não conseguia entender. Lia cruzou os braços, o orgulho lutando contra as lágrimas. Meu pai era o Dr. Marcos Sampaio, cirurgião-chefe. Arthur cambaleou. Ele se sentou pesadamente no sofá. Borges parou de respirar. Dr. Marcos Sampaio. O nome era conhecido. O Mãos de Anjo do Hospital Sírio-Libanês. O neurocirurgião mais brilhante da sua geração. Um homem que Arthur, inclusive, já havia consultado para um fundo de investimento em saúde. Um gênio. Um gênio que, como Arthur se lembrava vagamente de uma nota no jornal, havia desaparecido há cerca de 1 ano e meio. Marcos Sampaio, Arthur repetiu, o nome parecendo um absurdo. O que aconteceu, Lia? Se seu pai era... Ele perdeu, Lia disse, a voz ficando pequena. Perdeu o quê? Dinheiro. Ele perdeu um paciente, um menino. A comida chegou. O médico do hotel chegou. Juju foi examinada. Uma bronquite febril, nada grave se tratado. Babi comeu uma tigela de sopa de abóbora como se fosse a última refeição da terra. Mas Arthur e Lia não se moveram. Eles estavam em uma bolha, no meio da suíte presidencial, enquanto o mundo girava ao redor deles. Borges ficou de guarda. O rosto, uma máscara de confusão e remorso. Conte-me, Arthur ordenou suavemente, e Lia contou. A história devastadora saiu, não como um choro, mas como um relatório. O menino era filho de gente muito grande, do Rio, eles não gostam de perder. O que o seu pai fez? Ele tentou,
Lia sussurrou, as mãos fechadas em punhos. Ele operou por 18 horas. O menino tinha uma coisa rara no cérebro. Meu pai disse que era um milagre ele ter vivido tanto, mas ele morreu. Na mesa. Não foi culpa dele, Arthur disse, já entendendo. Não importava, Lia respondeu, os olhos secos. Eles disseram que foi erro médico, eles processaram, mas não foi só na justiça. Eles eram maus. Ela descreveu a queda, rápida, brutal. Primeiro tiraram o CRM dele, depois congelaram as contas. A gente teve que sair da nossa casa, no Morumbi. Fomos para um apartamento em Perdizes. Depois, um flat no centro. Ela parou, engolindo em seco. Minha mãe, ela continuou, ela ficou doente. Câncer. Foi rápido. O tratamento era caro. Papai não podia mais operar. Ele tentou dar aula, mas o nome dele estava sujo. Ele vendeu o relógio. Vendeu o carro que sobrou. Ela olhou para o relógio de 400 mil reais no pulso de Arthur. Ele tinha um igual ao seu. Arthur sentiu o metal frio pesar em seu braço. Minha mãe morreu. Num corredor de hospital público, esperando vaga na UTI. Papai, quebrou. A voz dela agora era um fio. Ele começou a beber. Ele me colocou num abrigo. Ele disse que era temporário, que ele ia dar um jeito, que ia voltar para me buscar. E ele voltou? Arthur perguntou, embora já soubesse a resposta. Não. Lia olhou pela janela, para a cidade lá embaixo. Faz 8 meses, eu fugi do abrigo. O abrigo era pior que a rua. Lá, ninguém se importa. Na rua, pelo menos eu sei quem é o inimigo. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Arthur já experimentara. Era mais pesado que o silêncio do cemitério. Era o silêncio da vida real, da injustiça absoluta. Borges, o motorista durão, ex-policial, estava de costas para os dois. Mas Arthur viu quando ele limpou uma lágrima do rosto com as costas da mão. A percepção de Borges havia mudado. Mas a de Arthur, a dele, havia sido obliterada. Ele olhou para Lia. Ela não era uma pedinte, ela não era uma golpista, ela não era nem mesmo uma sobrevivente. Ela era ele, ela era uma órfã do privilégio, alguém que tinha visto o topo do mundo e tinha sido jogada no esgoto pela crueldade do destino. A dor dele, o luto pela filha Ana, era uma dor limpa. Uma dor de hospital particular, de lençóis brancos, de médicos sussurrando. Fizemos tudo o que podíamos. A dor de Lia era suja. Era fome, frio, medo e um tapa na nuca de um homem chamado Carcará. E ainda assim, era a mesma dor. A dor da perda irreparável. A dor que deixa os olhos sem brilho. Arthur finalmente entendeu. A empatia profunda o atingiu. Como você sabia? Arthur perguntou de novo, mas a pergunta era diferente agora. Como você sabia de mim, do meu luto? Lia se virou da janela. Ela tinha 10 anos e 1000 anos de idade. O senhor parava o carro ali, ela disse, apontando na direção geral da rua que deixaram para trás. Todo dia, 11 horas da manhã, o senhor ficava 30 minutos olhando para o prédio do seu escritório, o prédio com o A gigante em cima. Era o edifício Andrade, seu império. O senhor olhava, Lia continuou, a voz clínica, mas o senhor não entrava. O senhor tem medo de entrar. Arthur parou de respirar. O senhor não quer entrar, ela diagnosticou, porque foi lá que o senhor recebeu a notícia. Arthur engasgou. Um som feio, seco, 1 ano atrás. 11h05 da manhã. Seu celular pessoal tocou na sua mesa, no tresilho do andar. Era o hospital, a voz do médico. Dr. Arthur, a Ana, ela não resistiu à infecção. Ele nunca mais tinha entrado naquela sala. Ele administrava o império do banco de trás do carro. Arthur desabou. Ele não chorou. Ele se curvou, como se o peso do mundo que ele vinha carregando finalmente o tivesse quebrado. Ele olhou para aquela menina de 10 anos, filha do maior cirurgião do país, que dormia numa lona preta. Lia, Arthur sussurrou, a voz quebrada pela primeira vez em 365 dias. Eu não sei o que fazer. Lia se aproximou. Ela não o tocou.
Ela apenas ficou ali. Eu sei, ela disse. O senhor vai me ajudar a encontrar meu pai. A frase de Lia pairou no ar da suíte presidencial de 12.000 esselas a diária. Não foi um pedido, foi uma declaração. O senhor vai me ajudar a encontrar meu pai. O mundo de Arthur, que tinha acabado de se estilhaçar, agora recebia uma ordem. Seu instinto de CEO, enterrado há 1 ano, gritou: impossível. Encontrar um homem quebrado, desaparecido no submundo de São Paulo? Uma agulha num palheiro de 20 milhões de habitantes. Seu instinto de luto gritou: me deixe em paz. Lia, Arthur começou, a voz áspera. Eu não sou a polícia. Eu não posso. Pode! Lia insistiu, inflexível. Ela deu um passo à frente. Juju e Babi, alimentadas e agora medicadas, haviam adormecido no sofá gigantesco, um emaranhado de membros pequenos em cobertores de pluma de ganso. O senhor pode tudo. O senhor só não quer. Ela o diagnosticou de novo, e de novo ela estava certa. Arthur se afastou, indo até a janela que ia do chão ao teto. O gatilho de nostalgia o atingiu. Lá embaixo, as luzes de São Paulo começavam a se acender. A cidade que ele havia conquistado, a cidade que ele agora assistia de sua prisão de luxo. Ele não viu os carros, ele viu o passado. Viu a si mesmo, 20 anos mais novo, rindo com sua esposa, Helena, antes da doença dela. Viu o nascimento de Ana, a primeira palavra dela, mais. Ele lembrou do cheiro. O cheiro de talco de bebê e do perfume caro de Helena. Uma vida anterior, vibrante. Meu pai, Lia disse, se aproximando devagar, como se falasse com um animal assustado. Ele lia para mim toda noite. O flashback de Arthur foi interrompido. Ele olhou para ela. Ele tinha um livro grande de capa azul sobre dinossauros. Ele fazia as vozes, Lia continuou. Os olhos perdidos no passado. Nostalgia. A voz do T-Rex era boba. Ele sempre me fazia rir antes de dormir. Ela parou. A tristeza inundou seus olhos. Ele não ri mais. A última vez que o vi no abrigo, os olhos dele eram iguais aos seus, sem brilho, mortos. A comparação o atingiu. Ele, Arthur Andrade, o dono do edifício Andrade, o homem que movia 800 milhões de era, aos olhos daquela menina, igual a um neurocirurgião fracassado e alcoólatra desaparecido nas ruas. Borges, Arthur disse, a voz abafada. Sim, doutor Arthur. Borges estava parado perto da porta, uma estátua de preocupação. Eu preciso de ar. O senhor quer que eu mande abrir as janelas? Não, eu preciso sair. Mas ele não se moveu. Ele estava congelado. O senhor não vai sair, Lia disse. O senhor nunca sai. O confronto era direto. Doutor, Borges interveio sentindo a mudança no ar. Essa menina está abusando da sua situação. Ela é inteligente, mas é uma criança. Ela está certa, Borges. Arthur murmurou. Eu não saio. A dor de Arthur não era como a de Lia. A tragédia de Lia foi uma injustiça externa. A de Arthur era interna, era a culpa. E ali, naquela suíte estéril, o gatilho da dor foi ativado. Você me disse, Arthur falou, virando-se para Lia, que eu tenho medo de entrar no meu escritório, que foi lá que eu recebi a notícia. Sim, Lia confirmou sem medo. Você está errada em uma coisa, Lia. Ele caminhou até o bar da suíte, pegou uma garrafa de uísque de 3.000 AL. Ele destampou, mas não bebeu. Apenas segurou o peso do vidro. Eu não recebi a notícia lá. Eu estava ocupado demais para receber a notícia. Borges fechou os olhos. Ele sabia dessa história. Minha filha, Arthur continuou, a voz ficando grossa, estava no hospital há 3 dias, uma infecção pós-operatória. Simples, eles disseram, mas ela não melhorava. Eu deveria estar lá. Ele olhou para Lia. Eu estava no 30º andar, numa conference call com Tóquio, fechando um acordo de 50 milhões de ienes. O médico ligou no meu celular pessoal. Eu vi o nome do hospital e eu recusei a chamada.
Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O único som era o ar-condicionado. Eu recusei, ele repetiu, engasgando com a palavra. Eu mandei uma mensagem. Ligado. Retorno em 30. O acordo foi fechado. Todos aplaudiram na sala de reunião virtual. Ele colocou o copo de volta com tanta força que o vidro trincou. 32 minutos depois, eu liguei de volta. A enfermeira-chefe atendeu. Ela estava chorando. Ana teve uma parada cardíaca 25 minutos antes. Eles tentaram reanimá-la por 20 minutos. Eu perdi. Eu perdi os últimos minutos dela porque eu estava fechando um negócio de 50 milhões de alhos. A confissão estava feita. O demônio estava solto. A vulnerabilidade de Arthur era total. Ele não era um milionário em luto. Ele era um pai fracassado. Eu não entrei mais naquele escritório, ele sussurrou. Não porque eu recebi a notícia lá. É porque lá é o lugar onde eu matei minha filha. Doutor! Borges exclamou, dando um passo à frente. O senhor não pode dizer isso. Foi a infecção. Foram os médicos. Foi a minha escolha, Borges. Arthur rugiu. E pela primeira vez em 1 ano, o leão estava acordado. Um leão ferido. Moribundo. Eu escolhi o dinheiro. Eu escolhi o ar gigante no prédio. Eu escolhi tudo, menos ela. Lia assistia a tudo. Ela não estava chocada com a riqueza ou com a culpa. Ela estava analisando. Arthur afundou no sofá, ao lado de Juju adormecida. Ele colocou a cabeça entre as mãos. O homem de 800 milhões estava quebrado. O senhor não a matou, Lia disse a voz baixa. Você não entende. Arthur soluçou, a palavra rasgando sua garganta. Não, Lia insistiu. Ela se sentou no chão, de pernas cruzadas na frente dele. Uma terapeuta de 10 anos. O senhor não a matou. O senhor só foi burro. A palavra atingiu Arthur com mais força do que assassino. O quê? Burro, Lia repetiu. Meu pai também foi. Ele era o mãos de anjo. Ele salvou centenas de crianças. Mas ele não conseguiu salvar a minha mãe. E ele achou que ele não merecia mais viver. Ele achou que era um deus. E quando ele descobriu que era só um homem, ele quebrou. Ela olhou para Arthur. O senhor é igual. O senhor achou que era um deus, que podia controlar o dinheiro e o tempo, que podia mandar o hospital esperar 30 minutos. E o hospital não esperou, porque o senhor não é Deus, o senhor é só um homem. E o senhor foi burro. A vulnerabilidade máxima de Arthur não foi o choro. Foi o silêncio que se seguiu à análise de Lia. Ele olhou para ela. A filha do Colégio Bandeirantes. A menina da rua. Ela tinha acabado de resumir 1 ano de terapia que 800 milhões deles não puderam comprar. Ele não era um monstro. Ele era um idiota. E, estranhamente, isso era mais fácil de consertar. Burro, ele repetiu. Um sorriso fantasma, o primeiro em 365 dias, tocou seus lábios. Foi um espasmo de dor. Eu fui burro. É, Lia disse, dando de ombros. Pelo menos o senhor é rico. É mais fácil ser burro e rico do que ser burro e pobre. Borges, no canto, soltou um som que era metade uma tosse, metade uma risada engasgada. Arthur olhou para Lia, e pela primeira vez ele a viu de verdade, não como um projeto de caridade, não como um fantasma da sua filha, mas como uma pessoa incrivelmente inteligente que precisava de ajuda. Eu não posso trazer minha filha de volta, Arthur disse, a voz finalmente firme. E talvez eu não possa trazer seu pai de volta, Lia. Meu pai não está morto, Lia disse, convicta. Eu digo, o mãos de anjo. Talvez ele tenha partido para sempre. Talvez ele seja só o Marcos, o bêbado agora. Eu sei, Lia disse, e seu rosto se contraiu de dor. Mas eu quero ele de volta. Qualquer um deles. Foi esse o momento. A aceitação mútua da perda. O pico emocional não foi o grito de Arthur. Foi o sussurro de Lia. A admissão de que ela não queria o herói de volta. Ela só queria o pai. Arthur sentiu o peito apertar, mas não era o aperto do luto. Era o aperto da esperança. Uma emoção nova.
terrível e desconfortável. Arthur se levantou. Ele ainda parecia um fantasma, o terno amassado, os olhos vermelhos, mas ele estava de pé. Borges. Senhor, a voz de Borges estava diferente. Havia respeito nela, um respeito que não estava lá antes. Você não é mais meu motorista. Borges empalideceu. Doutor, motoristas ficam no carro. Eu preciso de você no 3º andar e na rua. Você é meu novo chefe de operações pessoais. Seu primeiro orçamento, ilimitado. Borges ficou reto. Qual é a missão, Dr. Arthur? Primeiro, encontrar Marcos Sampaio, vivo. Arthur olhou para Lia. Use tudo. Contrate detetives. Fale com a polícia. Vá aos abrigos. Vasculhe os hospitais. Eu quero saber onde o doutor Sampaio está até o fim desta semana. Sim, senhor. Segundo, estas meninas. Ele gesticulou para Lia e as crianças adormecidas. Elas não podem ficar aqui. Um hotel é um alvo. Encontre um apartamento, um flat service, seguro, perto daqui, com comida, roupas e uma enfermeira para Juju. Hoje. Sim, senhor. Borges saiu da sala, já com o telefone no ouvido, falando com uma autoridade que Arthur não ouvia há anos. Arthur e Lia ficaram sozinhos novamente, com o som da respiração das crianças. E o senhor? Lia perguntou. O senhor vai voltar para o carro? Arthur olhou para a porta. Ele sentiu o pânico subir. A ideia de voltar para aquele Bentley, para aquela bolha de silêncio, o enojou. Mas a ideia de ir para o escritório era igualmente apavorante. O senhor tem que voltar, Lia o cortou. O senhor me ajuda a achar meu pai. Eu te ajudo a ser menos burro. Era a oferta mais estranha que ele já havia recebido. Uma segunda chance, Arthur murmurou. Uma segunda chance para nós dois, Lia corrigiu. Arthur estendeu a mão. Uma mão que assinava cheques de bilhões. Lia colocou sua mão pequena e suja nela. Amanhã, Arthur disse, a voz ganhando força. Amanhã às 11h da manhã, eu vou entrar naquele prédio. Não, Lia disse, apertando a mão dele com uma força surpreendente. O senhor não vai. Nós vamos. O dia seguinte não nasceu. Ele foi arrastado. Às 10h45 da manhã, o Bentley de 3 milhões de dólares não estava estacionado a 50 metros do edifício Andrade. Estava parado exatamente em frente à entrada principal, na faixa de desembarque, com o motor ligado. Dentro dele, o silêncio era uma bomba-relógio. Arthur estava no banco de trás. As mãos, que antes assinavam contratos bilionários sem tremer, estavam brancas, agarradas aos joelhos. O seu terno hoje estava impecável, a barba feita, mas seus olhos estavam fixos na porta giratória de vidro e aço. Faziam 366 dias. Ao lado dele, Lia, Juju e Babi estavam quietas. Borges havia cumprido a primeira parte da missão. Elas estavam limpas, de banho tomado, e usavam roupas novas e simples, moletom cinza e tênis sem marca. O cheiro de couro italiano do carro agora estava misturado com o cheiro suave de sabonete infantil. Juju, a menina febril, respirava melhor. O médico no flat service, um apartamento seguro alugado por Borges na noite anterior, havia começado um antibiótico forte. O senhor está suando frio, Lia constatou. Não era uma acusação, era um fato. Arthur engoliu em seco. O ar-condicionado estava no máximo, 18 degrees, mas ele sentia o suor escorrer pela gola da camisa de algodão egípcio. Eu não consigo, Lia. A voz dele foi um sussurro. É o mesmo horário. 10h47. O senhor não vai entrar sozinho, Lia disse. Borges, Arthur chamou a voz trêmula. Dê a volta, vamos embora. Borges, no banco da frente, olhou pelo espelho. Seus olhos encontraram os de Lia. Ela balançou a cabeça. Borges desligou o carro. O silêncio da ignição cortada foi ensurdecedor. Borges, eu mandei... O senhor me contratou como chefe de operações pessoais, Dr. Arthur. Borges disse, a voz firme. Não como seu motorista de fuga. A operação é lá dentro. Foi a oportunidade de recomeçar, e Arthur estava falhando. Ele afundou no banco. O pânico o estava sufocando. Aquele prédio era um túmulo. Foi quando ele sentiu.
Uma mão pequena e áspera, calejada pela rua mais quente, deslizou para dentro da sua. A mão de Lia. Ela não disse nada. Ela apenas segurou a mão dele. Arthur olhou para ela. Ela olhou para a porta. O Senhor me tirou da chuva. Ela sussurrou, repetindo sua promessa. Agora eu te tiro do carro. Vamos. Arthur apertou a mão dela. Esperança. O primeiro raio. A porta do Bentley se abriu. O lobby do edifício Andrade era uma catedral de negócios. Mármore travertino polido, pé direito de 12 metros e um silêncio caro, quebrado apenas pelo clique suave de sapatos de 5.000 e o zunido dos elevadores de alta velocidade. Às 10h50, o lobby parou. O som parou primeiro. As conversas, os telefones, os saltos. Tudo congelou. Dr. Arthur Andrade, o fantasma. O bilionário recluso que todos achavam que estava em Dubai, ou morto por dentro, estava ali, em pé. E ele não estava sozinho. Ele segurava a mão de uma menina magra de moletom. Atrás dele, Borges, parecendo um guarda-costas da SWAT, guiava outras 2 crianças pequenas, que olhavam para o teto com admiração apavorada. O progresso foi medido em passos. 10 passos da porta até a catraca de segurança. O segurança-chefe, um homem chamado Walter, que trabalhava para Arthur há 15 anos, ficou pálido. Doutor Arthur? O senhor... Bem-vindo de volta, senhor. Walter olhou para as crianças, sua mão indo instintivamente para o rádio. Senhor, visitantes precisam de identificação. Elas estão comigo, Walter, Arthur disse. A voz dele estava enferrujada, mas estava lá. Mas, senhor, o protocolo mudou. Arthur o cortou. Ele passou pela catraca VIP. Lia, Juju e Babi passaram com ele. O lobby inteiro assistiu em choque. O homem que não entrava no prédio há 366 dias estava de volta. E ele estava trazendo a rua consigo. No elevador privativo, a subida de 30 andares levou 45 segundos. Arthur sentiu cada segundo. O estômago dele revirou. Quando a porta de aço escovado se abriu, o 3º do andar estava como ele se lembrava, silencioso, cinza, perfeito e morto. Dona Marta, sua secretária executiva há 2 décadas, uma mulher de coque impecável e tailleur cinza, estava ao telefone. Ela o viu. O telefone caiu da mão dela. Meu Deus! Ela correu até ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Dr. Arthur, o senhor voltou. O senhor... Então ela viu. Ela viu Lia, viu Juju e Babi. O rosto dela, antes cheio de alívio, se fechou. Tornou-se uma máscara de nojo educado. Dona Marta era a antagonista daquele andar. A guardiã, a mulher que protegia o império do caos. E caos era o que ela via. Doutor, ela sibilou, puxando Arthur para o lado, longe das crianças. O que significa isso? O senhor não pode trazer essas pessoas aqui em cima. É o andar da presidência. Onde está Borges? Ele permitiu isso. A reflexão de Arthur foi instantânea. 1 ano atrás, ele teria concordado com ela. Ele teria visto as crianças como sujeira. Hoje ele olhou para Marta e viu o mesmo preconceito que Borges tinha tido no carro. Marta, ele disse, a voz calma, mas com um peso de aço que ela não ouvia há muito tempo. Bom dia para você também. Elas são minhas convidadas. Aliás, minhas consultoras. Marta piscou, confusa. Consultoras. Essas crianças, Marta, Arthur disse, alto o suficiente para todo o andar ouvir. Sabem mais sobre sobrevivência do que qualquer um neste prédio, incluindo eu. Ele se afastou dela. Minha sala, como está? Como o senhor deixou, doutor? Ninguém entra. Limpa toda manhã. Arthur caminhou até a porta dupla de mogno. Ele colocou a mão na maçaneta. O pânico voltou, frio e rápido. Este era o lugar, o local do crime. Ele não conseguia girar. Lia, que observava tudo, aproximou-se. Ela não tocou nele. O senhor foi burro aqui, ela disse baixa, para que só ele ouvisse. O senhor não vai ser burro de novo. Abre. Arthur respirou fundo.
O cheiro do andar era de carpete caro e ar filtrado. Ele girou a maçaneta. A sala estava escura, as cortinas fechadas. A única luz vinha da fresta da porta, exatamente como ele havia deixado. Sobre a mesa, um porta-retrato com a foto de Ana, sorrindo. Ele entrou. Os primeiros passos da reconstrução. Marta! Ele chamou, a voz ecoando na sala. Sim, senhor. Ela estava na porta horrorizada. Abra as cortinas, ligue as luzes e traga café, muito, e chame Borges e traga suco de caixa e... O que vocês comem? Ele perguntou a Lia. Pão com manteiga, disse Babi a menor falando pela primeira vez. E pão com manteiga, Arthur ordenou. Em 10 minutos a sala da presidência havia se transformado. As cortinas estavam abertas, inundando o local com a luz de São Paulo. Juju e Babi estavam sentadas no tapete de 200 mil reais, desenhando em folhas de relatório da empresa com canetas Mont Blanc que Arthur lhes deu. A sala de reuniões anexa, antes usada para aquisições hostis, tornou-se o QG da Operação Sampaio. Arthur estava na cabeceira da mesa. Lia, sentada ao lado dele, em uma cadeira de couro que era grande demais para ela. Borges estava em pé, com um tablet. O relacionamento genuíno não era de pai para filha, nem de salvador para vítima. Era de colegas. O que temos, Borges? Arthur perguntou. Doutor Marcos Sampaio, Borges começou, e a imagem de um homem de meia idade, antes bonito e agora devastado, apareceu na tela de 80 polegadas. Apaguei os rastros de crédito. Nada desde que o seguro-saúde da senhora Sampaio foi cancelado, há 14 meses. Os 40 mil reais da venda do último carro sumiram em 3 meses. Bebida e abrigos. Lia assistia à foto do pai, o rosto impassível. Os detetives que contratei às 4 horas da manhã, Borges continuou, foram aos 3 maiores abrigos da cidade. Ninguém o vê há 6 meses. Ele saiu do sistema. Ele não saiu, Lia disse, a voz baixa. Arthur olhou para ela. Conexão. Ele não a tratou como uma criança. O que você quer dizer, Lia? Meu pai, ela disse escolhendo as palavras. É um médico. O senhor não entende. Ele não consegue não ser médico, mesmo bêbado, mesmo quebrado. Ele vai ajudar. Ele vai estar onde as pessoas precisam de um médico, mas onde nenhum médico quer ir. Arthur e Borges se entreolharam. A lógica era impecável. Não os abrigos, Arthur murmurou, onde as pessoas não têm nada. Cracolândia, Borges respondeu, o rosto sombrio. A região da luz. Eu já mandei uma equipe de segurança para lá, doutor. É um inferno. Nossos homens foram recebidos com pedras. Ninguém vai falar com eles. Claro que não, Lia zombou. Vocês mandaram engomadinhos. Eles acham que é a polícia. Então, o que sugere, consultora? Arthur perguntou, um leve tom de ironia, mas de respeito. Lia se levantou na cadeira. Eles confiam em quem ajuda, não em quem pergunta. O senhor não tem que mandar detetives. O senhor tem que mandar ajuda. Arthur olhou para aquela menina. A clareza dela era assustadora. Ela estava certa. A estratégia de busca estava errada. O impacto estava prestes a se multiplicar. Arthur apertou o botão do interfone. Marta, chame o doutor Avelar, da Fundação Andrade, imediatamente. 3 minutos depois, Avelar, um homem de terno risca de giz e sorriso polido, entrou. Ele dirigia a fundação de caridade da empresa, um braço de 50 milhões de reais focado em... Arthur nem sabia em quê. Doutor Arthur, que prazer, que surpresa, bem-vindo. Avelar começou, mas parou ao ver Lia na cadeira da presidência e Babi dormindo no sofá. Desculpe. Interrompo? Avelar. Arthur foi direto ao ponto. Quantas unidades móveis de saúde a fundação possui? Avelar piscou, pego de surpresa. Nós temos 2, doutor, vans. Elas fazem um ótimo trabalho. Exames de optometria em escolas parceiras. Nossos números de relações públicas. Calhe a boca sobre relações públicas, Arthur rosnou. Avelar empalideceu. Eu quero essas 2 vans. Agora, em 1 hora. Na Praça da Sé, esquina com a rua direita. O quê? Na Sé? Doutor,
Com todo respeito, nosso público não é aquele. A logística é impossível. O perigo, a sujeira. É um buraco negro de recursos. Não há como medir o impacto. Eu vou medir o impacto, Aveltarde, Arthur disse, levantando-se. Pela primeira vez em 1 ano, o leão estava de pé e rugindo. O impacto é que, enquanto gastamos 200 mil Heinz em um coquetel de caridade, a filha do Dr. Marcos Sampaio estava dormindo na chuva a 10 metros deste prédio. O impacto, Avelar, é que eu não me importo com os números. Eu me importo com uma pessoa. Ele apontou para a foto de Sampaio na tela. Borges, Arthur ordenou, você coordena. Encha essas vans, antibióticos, antitérmicos, material de sutura, gaze, o que quer que precisem. Sim, senhor. E Avelar? Sim, doutor. Avelar estava tremendo. Ligue para o restaurante no térreo, o Fazano, encomende 300 caldos quentes, da melhor qualidade, para serem entregues nas vans. Em 1 hora. 300? Eles não vão confiar em médicos, Lia disse baixinho da cadeira. Mas eles vão confiar em sopa quente. Arthur olhou para Avelar. Faça. Avelar correu para fora da sala. O 13º andar, antes um mausoléu, agora era uma sala de guerra. Marta estava ao telefone gritando ordens. Borges estava em outro, coordenando segurança privada. O império de 800 milhões de Arthur Andrade, pela primeira vez, estava focado não em adquirir, mas em encontrar. O telefone de Borges tocou. Um número seguro. Aqui é Borges. Ele ouviu. Seu rosto ficou sério. Onde? Tem certeza? Fique aí. Estamos indo. Ele desligou. Doutor Arthur, Borges disse, e o ar saiu da sala. A equipe de reconhecimento. Eles encontraram, não na luz, na Praça da Sé. Lia se levantou. Um homem, Borges continuou, magro, parecendo um mendigo, mas que estava dando ordens para moverem os outros. Ele estava gritando sobre risco de infecção e limpar a ferida. O pessoal da rua, eles o chamam de anjo. Pai, Lia sussurrou. Ele não está sozinho, Borges disse, o rosto sombrio. Parece que a Guarda Civil da Prefeitura está fazendo uma limpeza na praça. E o anjo está no meio, tentando impedir que levem as coisas dos outros. A situação está ficando feia. O dia seguinte não nasceu. Ele foi arrastado. Às 10h45 da manhã, o Bentley de 3 milhões de dólares não estava estacionado a 50 metros do edifício Andrade. Estava parado exatamente em frente à entrada principal, na faixa de desembarque, com o motor ligado. Dentro dele, o silêncio era uma bomba-relógio. Arthur estava no banco de trás. As mãos, que antes assinavam contratos bilionários sem tremer, estavam brancas, agarradas aos joelhos. O seu terno hoje estava impecável, a barba feita, mas seus olhos estavam fixos na porta giratória de vidro e aço. Faziam 366 dias. Ao lado dele, Lia, Juju e Babi estavam quietas. Borges havia cumprido a primeira parte da missão. Elas estavam limpas, de banho tomado, e usavam roupas novas e simples, moletom cinza e tênis sem marca. O cheiro de couro italiano do carro agora estava misturado com o cheiro suave de sabonete infantil. Juju, a menina febril, respirava melhor. O médico no flat service, um apartamento seguro alugado por Borges na noite anterior, havia começado um antibiótico forte. O senhor está suando frio, Lia constatou. Não era uma acusação, era um fato. Arthur engoliu em seco. O ar-condicionado estava no máximo, 18 pés, mas ele sentia o suor escorrer pela gola da camisa de algodão egípcio. Eu não consigo, Lia. A voz dele foi um sussurro. É o mesmo horário. 10h47. O senhor não vai entrar sozinho, Lia disse. Borges, Arthur chamou a voz trêmula. Dê a volta, vamos embora. Borges, no banco da frente, olhou pelo espelho. Seus olhos encontraram os de Lia. Ela balançou a cabeça. Borges desligou o carro. O silêncio da ignição cortada foi ensurdecedor. Borges, eu mandei... O senhor me contratou como chefe de operações pessoais, Dr. Arthur. Borges disse, a voz firme. Não como seu motorista de fuga. A operação é lá dentro.
Foi a oportunidade de recomeçar, e Arthur estava falhando. Ele afundou no banco. O pânico o estava sufocando. Aquele prédio era um túmulo. Foi quando ele sentiu. Uma mão pequena e áspera, calejada pela rua mais quente, deslizou para dentro da sua. A mão de Lia. Ela não disse nada. Ela apenas segurou a mão dele. Arthur olhou para ela. Ela olhou para a porta. O Senhor me tirou da chuva. Ela sussurrou, repetindo sua promessa. Agora eu te tiro do carro. Vamos. Arthur apertou a mão dela. Esperança. O primeiro raio. A porta do Bentley se abriu. O lobby do edifício Andrade era uma catedral de negócios. Mármore travertino polido, pé direito de 12 metros e um silêncio caro, quebrado apenas pelo clique suave de sapatos de 5.000 e o zunido dos elevadores de alta velocidade. Às 10h50, o lobby parou. O som parou primeiro. As conversas, os telefones, os saltos. Tudo congelou. Dr. Arthur Andrade, o fantasma. O bilionário recluso que todos achavam que estava em Dubai, ou morto por dentro, estava ali, em pé. E ele não estava sozinho. Ele segurava a mão de uma menina magra de moletom. Atrás dele, Borges, parecendo um guarda-costas da SWAT, guiava outras 2 crianças pequenas, que olhavam para o teto com admiração apavorada. O progresso foi medido em passos. 10 passos da porta até a catraca de segurança. O segurança-chefe, um homem chamado Walter, que trabalhava para Arthur há 15 anos, ficou pálido. Doutor Arthur? O senhor... Bem-vindo de volta, senhor. Walter olhou para as crianças, sua mão indo instintivamente para o rádio. Senhor, visitantes precisam de identificação. Elas estão comigo, Walter, Arthur disse. A voz dele estava enferrujada, mas estava lá. Mas, senhor, o protocolo mudou. Arthur o cortou. Ele passou pela catraca VIP. Lia, Juju e Babi passaram com ele. O lobby inteiro assistiu em choque. O homem que não entrava no prédio há 366 dias estava de volta, e ele estava trazendo a rua consigo. No elevador privativo, a subida de 30 andares levou 45 segundos. Arthur sentiu cada segundo. O estômago dele revirou. Quando a porta de aço escovado se abriu, o 3º andar estava como ele se lembrava, silencioso, cinza, perfeito e morto. Dona Marta, sua secretária executiva há 2 décadas, uma mulher de coque impecável e tailleur cinza, estava ao telefone. Ela o viu. O telefone caiu da mão dela. Meu Deus! Ela correu até ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Doutor Arthur, o senhor voltou, o senhor... Então ela viu. Ela viu Lia, viu Juju e Babi. O rosto dela, antes cheio de alívio, se fechou. Tornou-se uma máscara de nojo educado. 1.500 palavras, antagonista confronta próprios preconceitos. Dona Marta era a antagonista daquele andar, a guardiã, a mulher que protegia o império do caos. E caos era o que ela via. Doutor, ela sibilou, puxando Arthur para o lado, longe das crianças. O que significa isso? O senhor não pode trazer essas pessoas... Aqui em cima, é o andar da presidência. Onde está Borges? Ele permitiu isso? A reflexão de Arthur foi instantânea. 1 ano atrás, ele teria concordado com ela. Ele teria visto as crianças como sujeira. Hoje, ele olhou para Marta e viu o mesmo preconceito que Borges tinha tido no carro. Marta, ele disse a voz calma, mas com um peso de aço que ela não ouvia há muito tempo. Bom dia para você também. Elas são minhas convidadas. Aliás, minhas consultoras. Marta piscou, confusa. Consultoras? Essas crianças, Marta, Arthur disse alto o suficiente para todo o andar ouvir, sabem mais sobre sobrevivência do que qualquer um neste prédio, incluindo eu. Ele se afastou dela. Minha sala. Como está? Como o senhor deixou, doutor? Ninguém entra. Limpa toda manhã. Arthur caminhou até a porta dupla de mogno. Ele colocou a mão na maçaneta. O pânico voltou, frio e rápido. Este era o lugar, o local do crime.
Ele não conseguia girar. Lia, que observava tudo, aproximou-se. Ela não tocou nele. O senhor foi burro aqui, ela disse baixa para que só ele ouvisse. O senhor não vai ser burro de novo. Abre. Arthur respirou fundo. O cheiro do andar era de carpete caro e ar filtrado. Ele girou a maçaneta. A sala estava escura, as cortinas fechadas. A única luz vinha da fresta da porta, exatamente como ele havia deixado. Sobre a mesa, um porta-retrato com a foto de Ana sorrindo. Ele entrou. Os primeiros passos da reconstrução. Marta, ele chamou, a voz ecoando na sala. Sim, senhor. Ela estava na porta, horrorizada. Abra as cortinas, ligue as luzes e traga café, muito, e chame Borges, e traga suco de caixa e... O que vocês comem? Ele perguntou a Lia. Pão com manteiga, disse Babi, a menor, falando pela primeira vez. E pão com manteiga, Arthur ordenou. Em 10 minutos, a sala da presidência havia se transformado. As cortinas estavam abertas, inundando o local com a luz de São Paulo. Juju e Babi estavam sentadas no tapete de 200 mil raios, desenhando em folhas de relatório da empresa com canetas Montblanc que Arthur lhes deu. A sala de reuniões anexa, antes usada para aquisições hostis, tornou-se o QG da Operação Sampaio. Arthur estava na cabeceira da mesa. Lia, sentada ao lado dele, em uma cadeira de couro que era grande demais para ela. Borges estava em pé, com um tablet. O relacionamento genuíno não era de pai para filha, nem de salvador para vítima. Era de colegas. O que temos, Borges? Arthur perguntou. Dr. Marcos Sampaio, Borges começou, e a imagem de um homem de meia idade, antes bonito e agora devastado, apareceu na tela de 80 polegadas. Apaguei os rastros de crédito. Nada desde que o seguro-saúde da senhora Sampaio foi cancelado há 14 meses. Os 40 mil casales da venda do último carro sumiram em 3 meses. Bebida e abrigos. Lia assistia à foto do pai, o rosto impassível. Os detetives que contratei às 4h da manhã, Borges continuou, foram aos 3 maiores abrigos da cidade. Ninguém o vê há 6 meses. Ele saiu do sistema. Ele não saiu, Lia disse a voz baixa. Arthur olhou para ela. Conexão. Ele não a tratou como uma criança. O que você quer dizer, Lia? Meu pai, ela disse, escolhendo as palavras, é um médico. O senhor não entende. Ele não consegue não ser médico, mesmo bêbado, mesmo quebrado. Ele vai ajudar. Ele vai estar onde as pessoas precisam de um médico, mas onde nenhum médico quer ir. Arthur e Borges se entreolharam. A lógica era impecável. Não os abrigos, Arthur murmurou. Onde as pessoas não têm nada. Cracolândia, Borges respondeu, o rosto sombrio. A região da luz. Eu já mandei uma equipe de segurança para lá, doutor. É um inferno. Nossos homens foram recebidos com pedras. Ninguém vai falar com eles. Claro que não, Lia zombou. Vocês mandaram engomadinhos. Eles acham que é a polícia. Então, o que sugere, consultora? Arthur perguntou, um leve tom de ironia, mas de respeito. Lia se levantou na cadeira. Eles confiam em quem ajuda, não em quem pergunta. O senhor não tem que mandar detetives. O senhor tem que mandar ajuda. Arthur olhou para aquela menina. A clareza dela era assustadora. Ela estava certa. A estratégia de busca estava errada. O impacto estava prestes a se multiplicar. Arthur apertou o botão do interfone. Marta, chame o Dr. Avelar, da Fundação Andrade. Imediatamente. 3 minutos depois, Avelar, um homem de terno risca de giz e sorriso polido, entrou. Ele dirigia a fundação de caridade da empresa, um braço de 50 milhões de dólares focado em... Arthur nem sabia em quê. Doutor Arthur, que prazer, que surpresa, bem-vindo. Avelar começou, mas parou ao ver Lia na cadeira da presidência e Babi dormindo no sofá. Desculpe, interrompo? Avelar, Arthur foi direto ao ponto. Quantas unidades móveis de saúde a fundação possui? Avelar piscou, pego de surpresa. Nós temos 2, doutor.
Vans. Elas fazem um ótimo trabalho. Exames de optometria em escolas parceiras. Nossos números de relações públicas... Calhe a boca sobre relações públicas. Arthur rosnou. Avelar empalideceu. Eu quero essas 2 vans. Agora, em 1 hora. Na Praça da Sé, esquina com a rua direita. O quê? Na Sé? Doutor, com todo respeito, nosso público não é... aquele. A logística é impossível. O perigo, a sujeira. É um buraco negro de recursos. Não há como medir o impacto. Eu vou medir o impacto, Avel tarde, Arthur disse, levantando-se. Pela primeira vez em 1 ano, o leão estava de pé e rugindo. O impacto é que, enquanto gastamos 200 mil reais em um coquetel de caridade, a filha do doutor Marco Sampaio estava dormindo na chuva a 10 metros deste prédio. O impacto, Avelar, é que eu não me importo com os números. Eu me importo com uma pessoa. Ele apontou para a foto de Sampaio na tela. Borges, Arthur ordenou. Você coordena. Encha essas vans. Antibióticos, antitérmicos, material de sutura, gaze, o que quer que precisem. Sim, senhor. E Avelar? Sim, doutor. Avelar estava tremendo. Ligue para o restaurante no térreo. O Fazano. Encomende 300 caldos quentes, da melhor qualidade, para serem entregues nas vans em 1 hora. 300? Eles não vão confiar em médicos, Lia disse baixinho da cadeira. Mas eles vão confiar em sopa quente. Arthur olhou para Avelar. Faça! Avelar correu para fora da sala. O 30º andar, antes um mausoléu. Agora era uma sala de guerra. Marta estava ao telefone, gritando ordens. Borges estava em outro, coordenando segurança privada. O império de 800 milhões de Arthur Andrade, pela primeira vez, estava focado não em adquirir, mas em encontrar. O telefone de Borges tocou, um número seguro. Aqui é Borges, ele ouviu. Seu rosto ficou sério. Onde? Tem certeza? Fique aí, estamos indo. Ele desligou. Doutor Arthur, Borges disse, e o ar saiu da sala. A equipe de reconhecimento. Eles encontraram, não na luz. Na Praça da Sé. Lia se levantou. Um homem, Borges continuou, magro, parecendo um mendigo, mas que estava dando ordens para moverem os outros. Ele estava gritando sobre risco de infecção e limpar a ferida. O pessoal da rua, eles o chamam de anjo. Pai, Lia sussurrou. Ele não está sozinho, Borges disse, o rosto sombrio. Parece que a Guarda Civil da Prefeitura está fazendo uma limpeza na praça. E o anjo está no meio, tentando impedir que levem as coisas dos outros. A situação está ficando feia.